Canal Graça Divina apresenta Arcanjo Miguel, o anjo mais forte. Explicações bíblicas. O Arcanjo Miguel, ou apenas Miguel, é designado como um arcanjo pela Bíblia. O prefixo arc refere-se a um chefe, um anjo da mais alta ordem, um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu de acordo com a hierarquia. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico, pelo fato da palavra arca significar princípio. Esse anjo é o mais visível de todos os santos anjos. E o designado arcanjo é Miguel. Esse nome deixa em aberto uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, judeus e não judeus, que deram a seus filhos o nome de Miguel, provavelmente desconhecem completamente o que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem orientados para Deus toda vez que ouvissem o nome. Como veremos, os homens que receberam visitas angelicais frequentemente expressavam o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Como resultado, o quão natural é que o nome Miguel, do arcanjo, nos faça voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. O arcanjo geralmente fica sozinho, porque a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas ao próprio arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel aparece estar amplamente associado à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, em certo sentido, o primeiro-ministro na administração do universo por Deus e serve como anjo administrador de Deus para o julgamento. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. Miguel é o mensageiro da lei e julgamento de Deus. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12:7 e 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão e todos os seus demônios. Durante a luta final, Miguel e seus anjos serão envolvidos na guerra do universo, que anunciará a derrota de Satanás e as forças das trevas. Na preparação da luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá triunfante. O inferno vai tremer. O céu se alegrará e celebrará. O Satanás, muitas vezes conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda luta hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão tirados dele para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como esse conflito poderia ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam, e ele é referido como o mistério da injustiça pelo apóstolo Paulo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos tanta informação quanto gostaríamos, sabemos de uma coisa, que os anjos que caíram fizeram isso porque se rebelaram contra Deus. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2:4. Talvez a passagem em Judas 1:6 coloque o fardo da culpa mais diretamente sobre os ombros do anjo, escreveu Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim, o desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se ajuntaram a ele em sua maldade
foi o maior desastre da história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles aconteceu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por interferência, até esse ponto, até a criação angélica era boa. Quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Poderíamos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve ser deixada sem resposta, pois parece criar até uma crise. Isaías 14, 12, 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito de forma honrosa. Filho do homem, erga um lamento em respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Ezequiel 28, 12, 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus em suas obras, até 1/3 das hostes celestiais do universo se juntaram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro All About the Angels, Tudo sobre Anjos, aponta que as escrituras às vezes se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi apelidado de estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta um adjetivo a essa descrição. A sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 4. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito. No entanto, essa é uma luta que afeta todo o universo. É incompreensível que você e eu, com um período tão curto de tempo nesse planeta, tenhamos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço sideral estejam engajados em uma luta por esse planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, em um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou do mundo. A Bíblia ensina, porém, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, o arcanjo Miguel o acompanhará junto à proclamação e à maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou.
Ele também prega a mensagem de vida a todos os que morreram em Cristo e aguardam sua ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando a Deus, havia enviado uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que ele testemunhasse. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Então, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser até apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade especial com Israel. Em Daniel 10:21 e 12:21, ele é considerado o príncipe daquela nação conforme lemos a história antiga e moderna. Mas eu te declarei, ó, que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10:21. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. Poucas pessoas apreciam a importância das influências angélicas nos relacionamentos humanos. A luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto há 3 semanas quando o anjo lhe apareceu. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10:3. Ele não consumiu pão, carne ou bebida e não se ungiu. Parado junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu à sua frente. Em seu rosto ele parecia um relâmpago e em seus olhos parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não o viu. Uma enorme sensação de mau presságio desceu sobre eles e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel acabou completamente quando ele foi deixado sozinho com um visitante celestial. Tal era o poder da influência desse indivíduo sobre ele. Mas, embora Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi acordado pela voz do anjo Gabriel. Quando sentiu uma mão no ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabara de ter. O anjo começou a acompanhar Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas ele foi interrompido em sua jornada por um príncipe demônio que o envolveu em combate e o atrasou. Então Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo-lhe retornar ao seu dever para com Daniel. Sem impedimentos, o anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previu que aconteceria com o mundo, especialmente Israel, nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Depois de cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele voltaria para continuar lutando contra o príncipe demônio na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Ao longo disso, Daniel não estava tendo alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido do contrário, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele orou com Deus em favor dos filhos de Israel e Deus o ouviu. Sua sessão de oração de 3 semanas, que foi sustentada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a notícia do anjo visitante que havia sido enviado do céu para informá-lo de que seu pedido havia sido atendido. Por causa dessa experiência, é evidente que atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse:
E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que eu aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 10, 11, 14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento e no pequeno livro de Judas, no verso 9. Ele o chama especificamente Miguel de anjo da arca e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Esse não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos conta no livro do Apocalipse. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Certa vez houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usou seus servos para enfrentar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Somente as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar sua força quando ela se depara com você. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Somente os do céu são mais poderosos. Salmos 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre vencem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à força deles, e eles são os guarda-costas mais eficientes dos santos.